Bom, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. É, Estamos mais uma vez, desta vez é o último do ano, é o último É, momento OEB FIA do ano. Hoje, dia 12 de dezembro de 2023. E o ano de 2023, pouco a pouco, está nos deixando e estamos muito esperançosos com 2024, principalmente nós, é, da Ordem dos Economistas do Brasil, que estamos indo para uma nova sede. Tivemos alguns problemas com é, depredações, invasões, enfim, algo muito terrível ocorreu no nosso prédio, mas felizmente estamos já prontos para caminharmos juntos na nova sede. E hoje, este momento, OIB, é, em parceria com a FIA, através do Procede, que é coordenado pelo professor Almir, atinge seu ponto máximo, né? Estamos hoje com o colega economista, professor doutor Alex Neri. Ele é economista formado pela FEA, tem uma larga experiência no mercado financeiro, e essa grande experiência do mercado financeiro certamente foi angariada e ao longo da vida acadêmica e profissional do Alex, porque ele é servidor do Banco Central do Brasil, com atuação na fiscalização direta de bancos, no monitoramento macroprudencial dos tomadores de crédito e também na coordenação da análise de atos de concentração. E, como sabemos, o Banco Central do Brasil faz essa análise junto com o CAD. Além de outras qualificações que o professor Almir poderá citar, o professor Alex Neri é doutor em finanças pela USP, leciona na FIA, e eu só tenho a dizer para o Alex Neri que é um prazer enorme tê-lo conosco neste momento OEB FIA, através do procede do professor Almir. Tenho certeza que teremos uma excelente palestra sobre o tema Análise de Viabilidade Econômico-Financeira na tomada de decisões estratégicas. Professor Neri, seja muito bem-vindo aqui no Momento OEB-FIA. Obrigado, eu professor queria só Manolo. fazer mencionar também, professor Manolo, e demais colegas, ao tempo em que agradeço o professor Alex Neri, que o professor Alex Neri é professor de várias escolas de business school, né? Escola de Negócios do Brasil, especialmente a FIA, como disse o professor Manolo, e mais especialmente do Procede. Quer dizer, sempre na área de microeconomia, na área de investimento, matemática financeira, e com vasta experiência no assessoramento, de gestão de carteira, isso no passado, antes dele ser técnico do Banco Central, né, de grandes empresas, alta renda, atividade do comércio exterior, análise de crédito comercial e custeio agrícola, enfim. Isso tudo que já foi dito pelo professor Mandoro, mas professor Alex, novamente agradecendo e passando-lhe o microfone para a sua palestra, para a sua aula, na realidade. Muito obrigado, professor Alex. Eu te agradeço. Primeiramente, agradecer as gentis palavras aí do professor Manolo, do professor Almir e tal, que sempre são muito gentis comigo. Eles falam, parece que, né, o currículo é bom demais, né? Na voz deles fica ganha uma notoriedade, hein? Mas agradecer ao convite do pessoal do Procede, da FIA, tal, nas pessoas aí da Carolina, da Carol, grande parceira, a Juliana, tal, e toda a equipe da FIA que sempre são excelentes naquilo que fazem. E é um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui nesse momento OEB e tal. Sempre eu vi os colegas participando aqui, tinha aquela vontade, né, de estar aqui com vocês, tal, porque realmente é um privilégio estar aqui. Então, vai ser uma apresentação aí de alguns minutos, né, para a gente ter um tempinho para a gente conversar. A gente tem um compromisso aí de uma hora, acho, de conversa, mas eu vou fazer uma apresentação para a gente passar as ideias centrais daquilo que tem como objetivo o tema, né, da análise da viabilidade econômica e financeira de investimentos, mas a gente vai ter um tempinho para conversar ao final, né? Então, vão mandando aí, na medida do possível, né, as perguntas, os questionamentos, tal, colocando no chat.
para a gente ir conversando. Naturalmente, dá para falar só ao final, né? Então, a gente faz a apresentação aí ao longo alguns minutos e no final a gente responde ou conversa, pelo menos, em relação àquilo que vocês forem colocando aí ao longo da apresentação, ok? Então, vou começar o compartilhamento do material para a gente começar a nossa conversa para se estender ao longo desses próximos minutos aí. Então, vamos lá, né? Então, a ideia é que a gente falar sobre análise de viabilidade econômico-financeira de investimentos, né? A tomada de decisões estratégicas, mas pensando no que é a essência desse conteúdo, né? Naturalmente, quando a gente leciona, quando conversa num tema sobre esse, isso, no nosso caso dos cursos, sobretudo na FIA, né? Ué, você fechou seu microfone, Alex. Prontinho. Voltou? Agora sim. Voltou? Agora sim. Acho que fechou aqui. Bom, enfim, a gente tem cursos mais estruturados. Então, a nossa ideia aqui nesse conversa de 1 hora, né, é a gente falar, claro, daquilo que é essencial em termos de análise de viabilidade econômico-financeira, né? É isso que é a nossa pretensão aqui. Então, comecemos já com o conceito, né? Como é que a gente conceitua viabilidade econômico-financeira de... Deixa eu só... Não, tá ótimo. Como é que a gente conceitua, Tá então, bem. viabilidade econômico-financeira de investimentos, né? Então, o investimento, se a gente pensar em um projeto de investimento, né, a gente ou considera viável, e é sempre importante focar que essa viabilidade é só aquilo no que se restringe ao seu aspecto econômico-financeiro, né? Porque um projeto ele pode ser viável de diversas maneiras, né? Ele pode ser viável do seu ponto de vista estratégico, tem até uma questão emocional, né, o que torna o projeto viável, a escolha do dono em relação àquele projeto, então tem uma série de coisas que envolvem a aprovação ou a viabilidade de um projeto, naturalmente. Mas do ponto de vista econômico-financeiro, né, um projeto ele se mostra viável quando o valor econômico que é gerado pelo projeto, né, ele é superior a uma taxa de remuneração dos investidores do capital, daqueles que alocam capital naquele projeto, né? E aí, entendido esses investidores sempre como credores ou acionistas, ou seja, como fornecedores de capital próprio, que seriam os acionistas, aqueles que investem seu próprio capital no projeto, ou os credores, aqueles terceiros ao projeto, terceiros à empresa, mas que também alocam seu capital, né? Através de empréstimos, de financiamento relacionado àquele projeto. Então, quando esse custo de capital, o custo do capital próprio de terceiros, ele é menor do que o investimento que a gente tem, ou que se espera ter com esse projeto é considerado viável, né? Então, o valor econômico, a criação de valor econômico é quando a rentabilidade ou a taxa de remuneração daquele projeto supera aquele custo que está envolvido naquele projeto. Então, essa criação de valor econômico é muito importante, porque todas as técnicas que vão ser empregadas para análise de viabilidade econômico-financeira de investimentos, elas vão estar preocupadas justamente com esse conceito de criação de valor econômico. Só cria-se valor econômico quando eu tenho uma taxa que é suficiente para cobrir aquele custo, né? E nesse contexto, né, entendido que eu preciso ter uma rentabilidade superior ao custo que é envolvido no projeto, portanto, a criação de valor econômico, eu preciso pensar quais são as fases, né? Quais são as fases de análise de um projeto para que eu consiga estimar a rentabilidade daquele projeto e comparar ao custo que também precisa ser estimado, né? É bom ter em mente, né, que como a gente está falando de projetos de investimento, a gente sempre está falando de estimativas, sempre no pensamento de futuro, né? A decisão, naturalmente, vai ser tomada hoje, mas é sempre com dados projetados, aquilo que se espera obter com um projeto, né? E aí, essas estimativas, essas previsões que são feitas em relação aos números, ela envolvem alguns passos, né? A primeira delas é o dimensionamento dos fluxos de caixas futuros que se espera com aquele projeto. Então, é preciso fazer uma estimativa da entrada de caixa que se espera ter com aquele projeto. Esse é o primeiro passo para a gente começar a analisar, né, se aquele projeto ele vai ser viável ou não do ponto de vista econômico-financeiro, né? A definição do custo de capital, naturalmente, é super importante, super relevante, porque ele é um insumo que define, inclusive, o que é a viabilidade econômico-financeira do projeto.
né? Como eu preciso calcular uma rentabilidade e comparar isso com o custo, a definição do custo de capital ela é essencial, né, para eu conseguir estimar se houve ou não a criação de valor econômico. A avaliação econômico-financeira desses fluxos que são projetados, né, as considerações dos riscos que estão associados àquele investimento, alguns deles estão incluídos... Opa, só um minutinho. Esse aplicativo aqui. Alguns deles estão incluídos na própria estimação do custo de capital, né? A consideração dos riscos que são associados àquele projeto, àquele investimento. E, naturalmente, a minha telinha aqui, acho que aqui em cima, aqui. A seleção daqueles projetos que são viáveis ou não. Porque quando a gente pensa num projeto, a gente não pensa no projeto individualmente, né? Pensando numa empresa, sempre tem uma carteira de projetos, um conjunto de projetos. Então, há a definição de um orçamento para projetos, determinado período, geralmente um ano, definido lá por um ano. E esse orçamento ele vai ser alocado numa carteira de projetos. Então, é preciso, além da definição da viabilidade daquele projeto, né, é preciso uma gestão de projetos no ponto de você definir quais são projetos que são viáveis e quais são aqueles que são mais viáveis, né, que são preferíveis a outros, né? Então, fazer a seleção daqueles projetos que são viáveis. Então, as técnicas de análise de investimentos, elas envolvem principalmente, né, esses passos, todas elas, né? Todas elas têm em vista, né, fornecer insumos para a tomada de decisão relacionada a esse conjunto de passos ou de critérios para a seleção de um projeto considerado viável do ponto de vista econômico e financeiro. Então, iniciando uma ideia de como é que a gente apuraria, né? Definindo um pouco melhor, como é que se apura esse resultado? Se eu preciso comparar um resultado a um custo, do que eu parto? De onde eu parto do resultado, né? Eu parto, sobretudo, do resultado operacional, né? O resultado derivado das operações. Então, eu tenho receita operacional, principalmente vendas ou serviços, e tenho todos os custos operacionais, o impacto no caixa ou não, né? Eu tenho o desconto desses custos operacionais para apurar um resultado operacional. Esse resultado operacional, ele é distribuído aí para os fornecedores de capital, os investidores, através de juros, se forem fornecedores de capital próprio, de terceiros, a gente falando, ou através de lucro líquido, se forem fornecedores de capital próprio, né? Então, essa distribuição entre investidores, ele parte de apurar um resultado operacional e esse resultado é o que vai ser distribuído para esses fornecedores de capital. Ao calcular, ao estimar, né, esse resultado operacional, eu preciso compará-lo a um custo. Essa é a ideia de viabilidade, né? Se esse resultado for maior do que este custo, eu considero um projeto viável. Por quê? Porque esse projeto é viável, porque se o resultado operacional ele é maior que o custo do capital, lembrando, né, que os fornecedores de capitais são aqui fornecedores de capital de terceiros e próprio, seja remunerado através de juros ou lucro líquido, se eu tenho um resultado operacional maior do que o custo de capital, eu tenho o que a gente chama de criação de valor econômico, né? Então, está se criando um valor econômico. Percebam que isso é um pouco diferente, né, do que a gente tem como estimativa de lucro líquido. Então, não está relacionado necessariamente ao lucro que é estimado do ponto de vista contábil, mas é algo que considera o que a gente chama de custo total de capital, né? São os custos explícitos, ou que seja, aqueles custos que estão sim reconhecidos na contabilidade, mas custos implícitos, custos que, embora não estejam reconhecidos na contabilidade, eles também são importantes e também devem ser considerados quando a gente está estudando, por exemplo, análise da viabilidade de um projeto de investimento. O que seria um custo implícito? Seria o custo do capital próprio, por exemplo, que não é reconhecido na contabilidade, mas é um custo que existe e precisa ser estimado na apuração da criação de valor econômico. Sempre lembrando, né, somos economistas aqui na maior parte, né, que o objetivo da empresa é esse, né, é maximizar a riqueza dos acionistas. A gente sempre está pensando a empresa como uma maximizadora de lucro, né? E o gestor, que é contratado para tocar um projeto,
seja qualquer a natureza dele, né? Ele sempre tem que ter em mente esse tipo de informação, a maximização da riqueza daqueles que estão tomando a decisão relacionada ao investimento, né? Então, a maximização da riqueza dos acionistas significa, sim, a maximização do valor econômico dessa criação, dessa comparação entre o resultado operacional e o custo de capital, né? O que é caixa? Definindo, se eu tenho o fluxo de caixa e esse é o primeiro passo, né? O que seria o caixa? O caixa é definido assim, inclusive aqui pela resolução CVM número 92, né, de 2022, ele é definido como numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, né? Então é o dinheiro que o cara tem no cofre lá ou que ele está depositado na conta do banco dele, que é mais tradicional, né? Então o caixa é isso, é a quantidade de dinheiro mesmo que é produzida por uma atividade financeira que tem disponível ali naquele momento, né? Outras definições se comparam, né? Se equivalem à caixa. O que a própria resolução chama de equivalentes de caixa, que para efeitos de um projeto também é considerado caixa, né? Então, equivalentes de caixa são o quê? São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, né? Não pode ser aquelas aplicações que eu tem um período de carência muito longo, eu posso resgatar daqui 2 anos. Não, isso não é definido como caixa. Mas o equivalente de caixa são aquelas aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em caixa, ou seja, em numerário em espécie ou depósito à vista, né? E que não estejam sujeitas aí a um risco de mudança de valor muito significativo. Então, ela tem que ter essa insignificância de risco de mudança, né? Eu não posso ter indicadores ou fatores de risco incidentes sobre essas aplicações que façam que a mudança seja muito significativa, né? Então, isso é um equivalente de caixa, né? Claro que, se a gente pensar na gestão de um caixa como um todo, naturalmente ela inclui aí o investimento do excesso de caixa, aquele dinheiro que está parado na conta corrente, em equivalentes de caixa, né? Não é interessante na vida de um projeto eu deixar o dinheiro depositado na conta corrente para dizer que eu tenho caixa, não é isso, né? Eu devo, não só posso, mas devo, né, transformar esse caixa em equivalente de caixa aplicando aí ao longo da vida do projeto, né? E o fluxo de caixa é justamente a ideia de tentar estimar ao longo da vida do projeto quais são esses valores reais de entradas e saídas de caixa, ou equivalentes de caixa, né, ao longo da vida do projeto. Então, é entrada e saída de caixa, entendido nesse conceito, né, como numerário em espécie, depósito bancário, aplicações financeiras de curto prazo, né? É realmente esse recurso que está sendo gerado ao longo da vida do projeto. Então, esse é o primeiro conceito que precisa estar entendido para conseguir fazer a ponderação adequada da estimação dos fluxos de caixa de um projeto, né? E é importante ter em mente, né, que num processo de decisão de investimento, sabe, é importante, é essencial, né, estimar de maneira adequada quais são os benefícios futuros esperados por aquele projeto, claro que distribuído ao longo do tempo, né? Então, no período 1, quanto que eu tenho de previsão de entrada de caixa? No período 2, período 3, enfim, ao longo da vida do projeto, mas sempre expressos em termos de fluxo de caixa, né? E não com outra medida que tem as suas funcionalidades, mas não necessariamente se adequam bem para um projeto de investimento, como, por exemplo, EBITDA ou lucro líquido. Não é isso que a gente vai procurar estimar, mas estimar, sim, a entrada e saída de caixa, entendido esse conceito de caixa equivalente de caixa, né? E todo projeto, né, essa boa prática, todo projeto ele deve ser avaliado em termos de fluxo de caixa, e, mais especificamente ainda, em termos de fluxo de caixas operacionais, ou seja, aqueles fluxos de caixa que derivam das atividades operacionais da empresa, né? Se a atividade operacional da empresa, por exemplo, é a produção de copos de vidro, né, como a Nadir Figueiredo, por exemplo, ela vai, né, um copo americano, né? Ela vai ser estimada em termos de o quanto que a atividade operacional da empresa, que é a produção de copos de vidro, está gerando em termos de caixa, né? Então, a gente chama isso de os fluxos de caixas operacionais. E fugindo, claro, desses conceitos, como, por exemplo, eu vou estimar lucros contábeis, lucros líquidos contábeis. Eu sempre costumo dizer assim, né? Não é uma comparação do que é melhor e o que é pior, né? O lucro contábil ele tem, naturalmente, a sua importância para infinitas, né, possibilidades e interesses. Mas para efeitos de avaliação de projetos, a boa prática diz que a gente deva considerar aí o fluxo de caixa, não necessariamente o lucro contábil, tá certo?
As decisões estratégicas, pensando aí, né, focando um pouco mais no que é nosso interesse, as decisões estratégicas em termos de projetos, elas devem estar voltadas para a geração de fluxo de caixa operacional, né? Sempre focando aí em termos de liquidez, então aqueles projetos que nos retornem caixa de forma mais rápida, né? Eles são preferíveis naturalmente do que aqueles projetos que tenham fluxo de caixa, que vão gerar fluxo de caixa mais à frente, natural, né? Então, focando nesse ponto de vista da liquidez e a capacidade de pagamento do projeto. Quanto melhor estimada é essa capacidade de gerar caixa, né? Melhor é a capacidade de pagamento daquele projeto. E aí a gente chega no contexto, né? Eu sempre vou fazer estimações do fluxo de caixa, eu sempre estou pensando em estimar. Naturalmente que carrega um risco. Essas estimações, elas podem se realizar ou podem não se realizar, né? Então, a gente não tem nem onde começar aqui, né? Eu não coloquei um começo, né? Isso aqui pode, na verdade, são atividades que estão correlacionadas, né? As atividades aqui, elas não necessariamente partem tem que partir do gestão de riscos, acompanhamento. Não. Isso é feito ao longo da vida do projeto, dado que eu preciso fazer estimações desse fluxo de caixa, eu preciso ter em mente sempre essa gestão, né, que a gente vai chamar lá de gestão do fluxo de caixa. Então, assim, é acompanhar o desempenho, né, acompanhar o desempenho real em face daquilo que foi projetado, né, e sempre manter transparência em relação a essa comparação entre o projetado e o realizado, comunicando isso de maneira clara, né, para as partes interessadas, né? Essa é a boa gestão do fluxo de caixa ou do projeto, né? Reserva de contingência, sempre precisa ter em mente a necessidade de ter uma reserva, né, para manter acesso a fontes de financiamento adequadas que façam frente, por exemplo, à necessidade de capital de giro. Claro que eu posso fazer estimações relacionadas ao fluxo de caixa que não se realizem, mas que o projeto continue viável ao longo da sua vida, é importante ter uma reserva de contingência, né? Além do acompanhamento, ter a reserva de contingência, porque podem surgir necessidades e surgirão necessidades de capital de giro ao longo da vida do projeto, e é preciso ter essas reservas para que façam frente a essas necessidades que vão surgir. Claro que quanto mais longo é o projeto, quanto maior o prazo do projeto, maior é esse risco e maior, portanto, a necessidade de constituir reservas, né? Revisões periódicas, né? Análise de cenários, entra o papel, claro, do economista, né? Fortemente nisso, né? Para fazer análise de cenários econômicos, atualização de modelos financeiros. Então, os modelos, sobretudo hoje, né? Que a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, né? A gente tem modelos de previsões que são carregados com esses dados, mas os dados mudam ao longo do tempo, então a atualização desses modelos e desses inputs que são que fundamentam esses modelos, eles precisam ser feitos de maneira periódica para que o modelo continue válido, né? E não fique parado lá. Eu fiz uma projeção em 2019, 2020 aconteceu uma pandemia, mudou todo o cenário, eu continuo com as previsões que foram feitas lá em 2019, né? Faz pouco sentido isso. Então, essas revisões são bastante importantes, né? Naturalmente, capital de giro, né? O que já foi falado, né? Aquela boa gestão do caixa é transformar o caixa em equivalente de caixa. Então, esse investimento de superávites, né? Fazer esse controle de estoques, negociação de prazos de pagamento, monitoramento de recebimentos, que é tudo aquilo que envolve naturalmente a boa gestão do capital de giro, né? Faz parte também nesse contexto maior aí, entendendo essa relação entre capital de giro e fluxo de caixa, né? O controle de custos, né? Gerenciar os custos, as despesas, para garantir que ao longo da vida do projeto, né, esses custos e despesas eles não excedam aquilo que foi projetado quando da tomada de decisão no período zero, né? Então, a minimização dos custos operacionais faz parte também da boa gestão, que a gente chama de gestão do fluxo de caixa, né? E, claro, a gestão de risco, né? Estabelecer políticas claras e adequadas de crédito, de cobrança, gerenciamento de riscos, né? E pode ser considerada, e deve ser considerada, né, estratégias de hedge e análise de sensibilidade com técnicas que a gente vai até ver algumas aqui, tá? Rapidamente, né? Vou citá-las aqui. Análise de sensibilidade no sentido, né, de verificar em que medida que as suas projeções, elas podem realmente alcançar aquilo que é realizado, né? Fazer uma sensibilidade em relação
ao que é projetado, ao que é realizado, certo? Então, essas atividades, né, elas estão aqui relacionadas e devem ser bem realizadas, né, nessa gestão do fluxo de caixa ao longo da vida do projeto. Fiz a estimação no período T0, naturalmente que há um risco de descarregar isso até o final da vida do projeto, e é preciso fazer esse acompanhamento de maneira adequada. Então, isso precisa estar bem claro, né, quando a gente pensa no sucesso, quando a gente espera o sucesso de um projeto, né? Pensando mais agora em termos de custo de capital, né, imaginando que eu fiz as projeções do fluxo de caixa, eu tenho uma experiência, ou pelo menos um cuidado no acompanhamento desse fluxo de caixa ao longo do projeto, da vida do projeto, eu preciso também ter cuidado em relação a como será estimado o custo de capital, né? Que é o custo que a gente está chamando aqui de custo médio ponderado de capital, né? O WACC, ou WOC, como a gente costuma chamar, né? Então, esse custo total de capital, ele precisa ser bem estimado, precisa ser bem calibrado, naturalmente, porque é ele que eu vou utilizar, né, como parâmetro para ver se aquele fluxo de caixa e a rentabilidade que se espera com esse projeto supera esse custo de capital, né? Claro que a decisão é no período T0, é hoje, né? Mas é sempre com valores estimados. Então, eu também vou estimar qual seria esse custo de capital, né? E o que ele representa, esse custo médio ponderado de capital, né? Ele é a taxa mínima de atração ou de atratividade para os proprietários de capital. A decisão é tomada aqui, é tomada pelos acionistas. A decisão de investimento é tomada pelos acionistas. Mas esse próprio acionista, ele muitas vezes não tem capital próprio para a tomada daquele projeto, né? Ele vai tomar crédito, né? Ele toma crédito. O que é gerado por esse projeto de investimento, ele precisa ser suficiente para cobrir essas duas fontes de capital, pagar juros para os credores e remunerar os acionistas pela remuneração que eles esperam, né? Só assim um projeto vai ser viável. Então é preciso definir, né, bem qual seria o custo médio, né, o custo médio ponderado. É médio porque é uma média entre esses dois custos, né, o custo de capital de próprios e de terceiros, ponderado pela quantidade de capital que cada um tem, né? Então por isso que ele é um custo médio ponderado. Mas esse custo médio ele precisa ser bem calibrado, bem definido, né? Para eu saber se o que vai ser gerado, o que se espera gerar de rentabilidade com o projeto, se ele cobre esse custo, né? Ele é a média ponderada, é a média entre o custo de capital próprio de terceiros, ponderada pela quantidade de recursos, né, próprios ou de terceiros na estrutura, né, de capital da empresa. Por isso que é um custo médio ponderado, né? E ele, inclusive, é a taxa de desconto, né, que vai ser aplicada nos fluxos que são projetados para aquele projeto de investimento, no intuito de determinar o seu valor econômico, principalmente quando a gente estiver adotando a técnica de valor presente líquido, né? Que é a técnica mais robusta, digamos assim, para efeitos de análise de projetos. Não quer dizer, né, e eu costumo falar isso em aula, que, olha, ela é a técnica mais robusta, é aquela que dá o melhor resultado. Mas não é que ela deva ser, aliás, não é que ela deva ser, não. Ela não deve ser adotada sozinha, né? Outras técnicas que talvez não tenham a mesma robustez do valor presente líquido, elas também devem ser adotadas. Quando a gente estiver falando sobre isso, a gente vai ser um pouco mais preciso aí nessas explicações, mas principalmente no último slide. Mas o custo de capital, o custo médio ponderado de capital, o OC, ele é a taxa de desconto para esses fluxos que são projetados. Fiz projeções de fluxos de caixas operacionais. Eles são projetados, eles estão no futuro. Eu preciso considerá-los no presente, porque a tomada de decisão é hoje. Como é que eu trago esse valor ao presente? Eu trago isso através de uma taxa de desconto, que é o custo médio ponderado de capital. De que maneira? Aqui está uma formulinha, né, do OC, que mostra justamente que o OC ele é o quê? Ele é o custo do capital aqui próprio, e a soma do custo de capital de terceiros. Aqui a gente está chamando de CAE, né? O custo de capital próprio. E aqui o KD é o custo de capital de terceiros. Tá? Então, ele é uma média, aqui a ponderação, né? A ponderação entre esses dois custos é dada pela quantidade de capital próprio que eu tenho na estrutura de capital, dívidas e capital próprio. E o custo de capital de terceiros, ele é ponderado pela quantidade, aqui é passivo, né? Mas quantidade de dívida na estrutura de capital próprio. Então, a ponderação.
O custo total de capital nada mais é do que eu pegar o custo de capital dos acionistas, o custo de capital dos credores e tirar uma média. Só que tem que ser uma média ponderada. Ponderada pela quantidade de capital próprio e pela quantidade de capital de terceiros que tem na estrutura de capital, né? O custo de capital de terceiros, ele é a taxa de empréstimos, né, ou de recursos de terceiros que foram captadas para financiar o projeto. Já líquido de imposto de renda, né, que é realmente para estimar só aquilo que está remunerando a dívida, né? E o custo de capital próprio é isso, né, a remuneração que o acionista espera ter com aquele projeto, né? Muitas vezes a gente pensa que o capital próprio, ele não tem custo, né? O capital próprio, ele não tem custo, ele é custo zero. Mas não é uma verdade, né? Existe nele o custo de oportunidade. Se eu vou investir, por exemplo, numa sorveteria, eu vou comparar aquele investimento da sorveteria com um investimento que eu poderia fazer, por exemplo, numa pastelaria. Se a sorveteria me dá um retorno maior, ou pelo menos se esperado maior do que o retorno na pastelaria, eu invisto na sorveteria. Mas eu sempre tenho em mente qual seria meu custo de oportunidade. Poxa, quanto que eu lucraria na pastelaria? Eu acho que a minha rentabilidade na pastelaria seria na casa dos 15%. 15% ao ano. 15% ao ano. Então, esse é meu ponto de partida. Se eu vou investir na sorveteria, para que eu tome a decisão do investimento na sorveteria, tem que ser maior do que esse custo de capital de 15%, né? Então, existe sim um custo. Esse custo de oportunidade do capital próprio. É aquilo que o investidor, aquilo que o acionista espera receber quando ele investe, quando ele cai na missão de investir num projeto de investimento, né? Esse que está muito na cabeça, né, do dono, né, ou dos donos, pelo menos, está na cabeça deles. Existem modelos, claro, para apurar esse tipo de custo, mas parte muito ali da experiência do investidor, né? Esse custo de capital, ou essa expectativa de receita, expectativa de rentabilidade que ele espera, que ele tem com esse investimento, é o que a gente chama de custo de capital próprio, né? O custo de capital de terceiros, ele está na dívida, está dado já, né? Quando o investidor ele vai a um banco e solicita um empréstimo, o banco já diz para ele, ó, 10% ao ano, 20% ao ano, ele já sabe quanto vai fazer. Por isso que a gente chama isso de custo explícito, né? Agora, no custo de capital próprio, não. Muitas vezes está ali na cabeça do dono só, por isso que a gente chama de custo implícito. Mas para efeitos de análise de projetos, a gente não pode considerar só o que são custos explícitos. A gente precisa considerar o custo total. Então, acrescenta o custo de capital próprio, né? E o OC ele faz muito bem isso, né? Porque ele tira a média desses dois tipos de custo, ponderando aí pela quantidade de dívida ou a quantidade de capital próprio que tem naquela estrutura. Eu dou um exemplo rápido aqui, né? Só para, às vezes, ficar muito etéreo isso, né? Mas um exemplo rápido aqui ajuda a entender, né? Imaginando que o custo de capital de terceiro, já líquido de imposto de renda, é de 9,24%, né? Esse é o custo da dívida, o custo dos empréstimos que esse investidor tomou para tocar o seu projeto. O custo de capital próprio é de 13,59%. Ou seja, esse é o custo de oportunidade, é o mínimo, né, que o investidor espera receber ao aplicar nesse projeto. A quantidade de dívidas é de 3 mil e a quantidade de capital próprio, ou de patrimônio líquido, é de 6 mil. Quanto que seria o custo médio ponderado de capital nessa estrutura? Não basta tirar uma média simples, né? Eu não posso pegar 9,24, 13,59 e tirar uma média simples. Eu preciso tirar uma média ponderada, né? Como eu faço isso? Pegando aqui a quantidade de patrimônio líquido, pelo total de capital, né? A soma de 3 mil com 6 mil, portanto 9 mil, né? Ou seja, aqui ele reflete a proporção de capital próprio que tem na estrutura de capital total da empresa, multiplicado pelo custo do capital próprio, mais a quantidade de dívida que tem na estrutura de capital, ou seja, a proporção de dívidas que tem na quantidade de capital total da empresa, multiplicado pelo custo de capital de terceiros. Quando eu faço isso, eu estou tirando uma média ponderada, né? A média dos dois custos ponderada pela quantidade de capital, seja próprio, seja de terceiros. E aí eu apuro aqui uma média ponderada, ou custo médio ponderado de capital, de 12% e 14%. Percebam que está mais próximo de 13 do que de 9,24. Por quê? Porque tem mais patrimônio líquido, né, mais capital próprio do que capital de terceiros. Então, é natural que a média ponderada, né, ela direcione mais, né, o resultado
para aquele resultado que tem uma ponderação maior, né? Então, esse é um conceito do que seria o WOC, tá? Se eu tenho aqui um projeto de investimento, né, onde eu tenho investimento, faria investimento inicial e espero aqui, nos períodos futuros, 2018, 2019, até 2027, né, projetando para 10 anos, esses fluxos de caixa de entrada, eu imaginei que no ano 1, 39, 50, 60, até o ano 10, entrando aqui 79, eu tenho essas projeções de fluxo de caixa que eu espero obter com esse projeto e calculei da maneira que foi feito, né, lá no slide anterior, o OC, o custo médio ponderado de capital, em 12%, 14%, eu simplesmente posso considerar esses fluxos nos seus respectivos períodos e descontá-los por essa taxa de 12%, 14%, descontá-los pelo custo de capital, né? E vou apurar o quê? Vou apurar um valor presente desses fluxos de 325. Então, o valor presente do meu projeto, ou o valor presente desses fluxos que são esperados em serem gerados com projetos, seria 325. Naturalmente, né, não é a soma dos fluxos pelo seu valor no período, considerando que a gente considera o valor do dinheiro no tempo, né? Que é uma premissa da matemática financeira. Então, não é somar esses fluxos e considerar isso como valor presente. Não, né? É somar esses fluxos considerando o quanto eles valeriam em 2017. Então, é fazer a soma desses fluxos pelos seus valores presentes, por quanto eles valeriam em 2017. E aí a gente está considerando a taxa de desconto, né, como a taxa do custo médio ponderado de capital. Essa é o início, né, o começo do que a gente chama de valor presente líquido. Por enquanto, a gente tem só o valor presente. A gente tem que o valor presente dos fluxos de caixa, que são projetados para os próximos 10 anos, eles são equivalentes a 325 unidades monetárias no começo aqui, né, nesse exemplo. Tá? O que a gente faz com esses 325? Vamos ver logo em seguida, né? Mas imaginando aqui, já entrando no conceito do que seria o valor presente líquido. O valor presente líquido é eu trazer esses fluxos de caixa somados na data inicial e subtrair o investimento inicial. Então, naquele exemplo, eu tinha 325 mil. Né? Quando eu subtraio o investimento que de fato vai ser realizado, por enquanto ainda eu já não sei, né? Mas quando eu subtraio o investimento que vai ser utilizado, eu apuro o que é chamado valor presente líquido. Eu tenho o valor presente líquido do investimento inicial. Né? Como é que ele é representado? Ele é representado justamente da maneira que foi mostrado atrás, né? Não, no slide anterior. É o somatório, né? A letra sigma, vocês sabem muito bem, são todos economistas, ou na maior parte, né? Mas essa letra grega, né? Você representa o sigma. Em matemática, ela representa somatório. É o somatório dos fluxos de caixa descontados nos seus respectivos períodos. No período 1, período 2, período 3, período 4, período 10, naquele exemplo lá, trazidos a valor presente. Quando eu pego esse valor presente e subtraio o investimento inicial, eu tenho o valor presente líquido. Por isso que é o valor presente líquido do investimento inicial. Tá certo? Eu posso ter também, associado a esse conceito de valor presente líquido, o que a gente chama de taxa de desconto, né? A taxa interna de retorno, a TIR, né? Que é uma taxa de desconto que, quando ela é aplicada no fluxo de caixa previsto, ele torna esse VPL igual a nulo, né? Esse VPL igual a zero. Isso a gente chama de TIR, ou taxa interna de retorno, né? Então, a taxa interna de retorno, ela vai ser aquela taxa que, quando eu calculo o valor presente e subtraio o investimento inicial, eu tenho o valor presente líquido igual a zero. Né? Então, voltando nesse exemplo, aqui, se eu tenho 12 e 14, se eu tenho investimento inicial de 325, né, a taxa interna de retorno ela vai ser igual a 12,14, tá certo? Porque se eu tiver um investimento inicial de 325, ao subtrair do valor presente de 325, eu teria o valor presente líquido igual a zero. Portanto, a taxa interna de retorno seria 12,14%, tá? Mas vamos pegar no exemplo aqui que não necessariamente eu teria um VPL igual a zero, né?
Imaginando que eu calculei, sim, uma TIR de 12 e 14, mas o investimento inicial é de 250. Na negociação, né, na negociação desse projeto de investimento, eu consegui, né, apurar um investimento que me demandasse apenas 250 unidades monetárias, projetei os fluxos de caixa para 10 anos, projetei esses fluxos de caixa, trouxe a valor presente e calculei que o valor presente era 325. Né? Mas o investimento que eu vou fazer de fato é 250. Portanto, o valor presente líquido é os 325, que é o valor presente, menos o investimento inicial, líquido do investimento inicial. Portanto, o valor presente líquido é igual a 75, positivo em 75. Né? Como que eu apuro? Como é que é a taxa interna de retorno desse projeto? Né? Ela é igual a 18,40%. Por quê? Porque se eu jogar 18,40% nesses fluxos de caixa, eu vou ter um valor presente de 250. 250 é igual ao meu investimento inicial, portanto, o meu valor presente líquido seria igual a zero, se a taxa fosse 18,40. Portanto, essa é a taxa interna de retorno. Né? Então, uma tomada de decisão importante é em relação ao valor presente líquido. Né? O valor presente líquido positivo, 75, me mostra que aquele projeto, se forem realizados, naturalmente, esse fluxo de caixa, me mostra que aquele projeto tem o potencial de me gerar um valor que hoje seria maior do que o investimento que eu pretendo ou que eu farei com aquele projeto. Né? Então, o valor presente líquido, quando positivo, ele me mostra uma viabilidade econômico-financeira do projeto. Porque ele me mostra que a rentabilidade esperada com esse projeto é maior do que o seu custo. Portanto, é viável. Né? Ao mesmo tempo que eu calculo o valor presente líquido, eu calculo também a taxa interna de retorno. Né? Porque se eu sei o quanto que é o investimento inicial, eu sei o quanto que é o valor presente líquido. E eu sei, portanto, quanto que é a taxa interna de retorno. Como é que eu tomo decisão com base na taxa interna de retorno? Quando a taxa interna de retorno é maior do que o custo de capital, esse projeto é viável. Né? 18,40 é maior do que 12,14, que é o custo que eu estimei desse projeto. Portanto, o projeto é viável do ponto de vista econômico-financeiro, considerando a taxa interna de retorno, quando a TIR é maior do que o custo de capital. Mas isso sempre vai acontecer quando o valor presente líquido for superior o valor presente for superior ao investimento inicial, portanto, quando o valor presente líquido for positivo. Então, as decisões, elas são assim, né? Os critérios de aceitação ou rejeição de projetos com base no valor presente líquido, eles se dão dessa maneira, né? Se o valor presente líquido é maior do que zero, eu considero que aquele projeto é viável do ponto de vista econômico-financeiro tão somente. Pode ter outras questões que tornem esse projeto inviável. Mas do ponto de vista econômico-financeiro, esse projeto é viável, né? Então, o VPL positivo, como no exemplo anterior, que dava lá um VPL de 75, ele me mostra o seguinte, ele me mostra que o valor presente daquele projeto, dado que aqueles fluxos de caixa vão se realizar, né, ou que se espera serem realizados, sempre naquela preocupação de fazer uma boa gestão do fluxo de caixa, para que, de fato, eles, se não perfeitamente realizados, eles fiquem muito próximos daquilo que se projetou, né? Se o valor presente líquido é positivo, eu pondero investir, né? Porque há criação de valor econômico naquele projeto. Né? O que se espera gerar de rentabilidade com aquele projeto, considerando o custo total de capital, é maior do que o investimento inicial que se espera com aquele projeto. Portanto, o investimento é viável. Se ele é igual a zero, significa que os investidores estarão recebendo o mínimo de rentabilidade que eles esperam. Então, a taxa mínima de atratividade ela vai estar sendo fornecida para os fornecedores de capital. Né? Portanto, seria como indiferente. Né? Eu sou indiferente. Esse projeto não é bom nem ruim. Né? Eu sou indiferente em investi-lo. E aí outros critérios teriam que ser considerados. Ele é um projeto estratégico, portanto, interessante. Né? Deve ser realizado, sim. Outros critérios vão definir, não necessariamente só do ponto de vista econômico-financeiro. E se o VPL é negativo, se ele é abaixo de zero, né? Do ponto de vista econômico-financeiro, esse projeto é inviável e, portanto, não deve ser realizado. Tá? Mas ele pode ser realizado mesmo
não sendo viável do ponto de vista econômico e financeiro por outras razões, né? Por isso que é sempre bom ter uma visão mais ampla em relação à análise de projetos. Aqui a gente está focado, né, sempre do ponto de vista econômico e financeiro, tá? Percebam que o critério é possível também fazer o critério da TIR, né, como já foi falado. Então, se a taxa interna de retorno, ou seja, se aquela taxa que, quando aplicada sobre um fluxo de capital, fazem com que o VPL seja igual a zero, se ela é maior que o custo de capital, eu também indico pelo investimento no projeto. E se a TIR é menor do que o custo de capital, eu falo pela rejeição do projeto, o não investimento, né? Claro que a TIR só vai ser maior do que o custo de capital. Sempre, né, que o VPL for maior do que zero, a TIR vai ser maior do que o custo de capital. Quando o VPL for igual a zero, a TIR vai ser igual ao custo de capital. E quando o VPL for menor do que zero, a TIR vai ser menor do que o custo de capital, né? Então, a decisão ela pode ser feita então, somente pelo VPL. Mas a TIR ela ajuda a ajustar esse risco que está relacionado ao projeto. Se a TIR se distancia muito do custo de capital, mesmo que eu erre bastante, significa, né? Mesmo que eu erre bastante nas projeções, esse projeto ainda é viável. Agora, se a TIR é muito próxima do custo de capital, a minha margem de erro em relação à projeção do fluxo de caixa, ela fica menor. E, portanto, esse projeto ele tem um risco maior de se tornar inviável ao longo do projeto, né? Então, a TIR é bastante utilizada, além de ser uma informação mais clara também em relação ao projeto, né? Eu tenho uma TIR de 18%, meu custo de capital é 12%. É fácil de entender que esse projeto me dá uma rentabilidade maior do que meu custo de capital, né? Eu tenho um VPL de 325 mil. Poxa, isso eu sei que ele é positivo, parece viável, mas isso é bom ou ruim? É preciso. O VPL ele tem embora sempre o VPL positivo nos dê a premissa de que o projeto é viável, né? Ele fica mais difícil muitas vezes de transmitir a informação, né, para o tomador de decisão. Então a TIR ajuda também nessa clareza, né? Mas a TIR também é bastante utilizada como um critério de quão distante ela está do custo de capital e um critério, portanto, de sensibilidade ou de risco, análise de risco em relação ao projeto, né? Se a gente pensar em termos de vantagens dessas técnicas, né, a primeira delas é que ela revela se o investimento vai aumentar o valor econômico da empresa. E isso é importante, porque, como eu disse no começo da apresentação, né, a função de um gestor ou o objetivo de uma empresa é maximizar o valor, a riqueza do acionista. E maximizar a riqueza do acionista é maximizar o valor econômico da empresa, né? Então, é uma técnica que traz essa vantagem, né? Uma outra vantagem é que ela considera todos os fluxos de caixa do projeto. Percebam que lá a gente tinha 10 fluxos de caixa, todos eles são considerados. Outras técnicas, muitas vezes, elas param ali nos 3 anos, 4 anos, como, por exemplo, o payback. Eu não vou considerar todos os fluxos, mas considerar uma quantidade de fluxos para ver se aquele projeto me traz o retorno adequado ou não. É a premissa da técnica. No caso do VPL, ele considera todos os fluxos, o que é uma vantagem relacionada à técnica, né? Considerar o valor do dinheiro no tempo, naturalmente, isso é uma premissa básica, né? Inclusive a definição da matemática financeira, né? Estudar o valor do dinheiro no tempo. E o VPL ele traz isso, porque ele não considera que aquele 79 no ano 10 vale 79 hoje. Ele tem um valor diferente. Então, ao longo do tempo, o dinheiro se transforma, né? E o VPL e a TIR têm essa característica. Além, claro, de considerar os riscos dos fluxos de caixa futuros através do custo de capital, quando eu faço aquela média ponderada do custo de capital próprio de terceiros. Mas nem tudo são flores, né? Existem algumas desvantagens relacionadas a essas duas técnicas, né? Aqui são só algumas, né? Não são todas, mas só algumas para a gente ter uma visão mais geral, né? A primeira delas é que ela requer a estimação do custo de capital, né? O custo de capital, embora seja só uma média ponderada, né, do custo de capital ali, como foi mostrado aqui na apresentação, na verdade, traz alguma complexidade, sobretudo quando a gente está analisando o custo de capital próprio de grandes empresas, que eu não está na cabeça do dono, necessariamente, qual que é o custo de capital, porque são muitos donos. Então, eu preciso de uma modelagem, eu preciso do uso de modelos que façam a estimação deste custo de capital, e nem sempre, né, os modelos podem ser simples, mas os insumos que alimentam esses modelos nem sempre são simples. E isso exige, naturalmente, uma expertise e até um custo mesmo para a estimação dessa variável, né?
No caso do VPL, tem essa desvantagem que ele é expresso em termos monetários, não em termos percentuais. Então, eu posso muitas vezes passar a informação dentro de um comitê que o VPL é de 300 mil reais. Isso pode ser muito ou pouco, dependendo da estrutura da empresa, né? Mas o VPL ele não passa necessariamente essa informação. Então, muitas vezes ele é difícil de comunicar, né? Mas, sempre que ele é positivo, é esperado que o projeto seja aceito. Mas ele, ainda assim falta essa... É considerado uma desvantagem o fato dele ser expresso em termos monetários, porque muitas vezes o dono não pensa, né? O tomador de decisão não pensa em termos monetários. Ele quer alguma métrica que ele consiga analisar melhor ali em termos percentuais, né? No caso da TIR, ela pode não indicar maximização do valor econômico. Então, o VPL sempre o VPL maior representa uma criação maior de valor econômico do que um VPL menor. A TIR não. A TIR ela tem uma TIR maior do que um custo de capital, ela pode não necessariamente indicar que aquele projeto está sendo maximizado, né? Depende muito do valor do projeto, do quanto que é feito o investimento inicial, né? E no caso que a gente chama de fluxos não convencionais, que existem muitas entradas e saídas ao longo da vida do projeto, não são fluxos só de entradas, mas são fluxos de saídas, né? A TIR ela pode não ser adequada, porque ela pode, inclusive, ser de 2 resultados, pode ser indefinida, e aí a gente tem outras técnicas, como a TIR modificada, por exemplo, que pode substituir a TIR, né? Mas pensando só a taxa interna de retorno da forma que foi apresentada aqui, para projetos que são não convencionais, né? Esses projetos que têm muita entrada e saída de fluxos ao longo da sua vida, ela pode não ser adequada, tá? E aí, a gente falou aí, né? Eu apresentei aqui as principais técnicas, ou o VPL e a TIR, que são a técnica, digamos assim, que é considerada mais robusta em termos de análise de projetos. Mas, naturalmente, e como foi falado no começo, não existe só ela, né? Existem outras técnicas e elas devem sim ser utilizadas em conjunto com o VPL e a TIR para a tomada de decisão. Naquela ideia de ter realmente um painel, né, de várias informações que eu consiga olhar esses números e tomar a melhor decisão possível, né? Uma delas é o retorno contábil médio, né? O retorno contábil médio, embora ele exista, eu acabo nunca recomendando porque ela tem essa premissa de considerar tão somente valores contábeis, que para projetos de investimento não é algo muito interessante. Mas a gente pode criar, inclusive, vários indicadores, né? Mas é sempre um lucro contábil, por exemplo, o lucro líquido, dividido por um valor contábil de investimento, como, por exemplo, os desembolsos previstos do período do projeto, né? O que se espera desembolsar em termos de investimento ao longo da vida do projeto. Isso calcularia um retorno contábil médio. Mas a gente tem outras medidas que são mais interessantes e que devem ser utilizadas, como, por exemplo, o índice de lucratividade, que é a relação entre o valor presente dos benefícios líquidos de caixa e os desembolsos de caixa. Ele dá uma mensagem muito parecida com o valor presente líquido, mas em termos percentuais, né? O que torna a comunicação da técnica um pouco mais simples. Tira aquela desvantagem, né, do VPL ser expresso tão somente em valores monetários, e ela apresenta uma informação semelhante ao VPL, mas em termos de um índice, né? O payback, que é criticado, principalmente quando a gente pensa em payback simples, né? Payback imaginando em quanto tempo eu teria retorno do meu investimento, né? Dado que aqueles fluxos de caixa serão gerados, o quanto que eu teria acumulando esses valores ao longo do tempo, o quanto que ele pagaria meu investimento inicial, né? Esse é o conceito de payback. O payback simples, ele tem a sua desvantagem de não considerar o valor do dinheiro no tempo, mas existem outras técnicas que suprem essa deficiência, como o payback descontado, por exemplo, e ela é uma técnica que direciona o investidor para aqueles projetos que tenham maior liquidez, aqueles que gerem caixa mais rápido, por exemplo, do que outros. Então, é uma técnica que deve sim ser implementada em conjunto com o VPL para tomada de decisão, né? O break-even point, que é uma análise de sensibilidade, por exemplo, do projeto, que pode ser contábil, econômico ou financeiro, que trazem essa análise do quanto que eu posso errar no projeto ao longo da vida, né? E outras técnicas, que são só algumas que foram colocadas, mas outras técnicas também que podem ser estudadas para análise de projeto, né? Mas sempre o conceito geral, né, o que a gente precisa ter em mente,
é sempre na ideia de criação de valor econômico, né? É essa mensagem que eu gostaria que ficasse, né? Independente da técnica que está sendo utilizada, a gente sempre tem que estar em mente, sempre tem que estar pensando o quanto que aquele projeto, dadas as projeções que são feitas em relação a ele, quanto que aquele projeto tem potencial de gerar de retorno que supere o meu custo, né? E aí, principalmente, seria esse custo de capital, né? O quanto que meu custo de capital é superado por esses recursos ou esses benefícios que serão gerados com o projeto, né? Então, a ideia de maximização do valor econômico da empresa ou do projeto de investimento no qual ela está inserida é de suma importância para a gente considerar um projeto viável ou não do ponto de vista econômico e financeiro, né? E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? E aí eu fico aberto às perguntas, vou parar aqui de compartilhar, né? E olhar aqui os chats, ou podem levantar a mão, tal, se for para a gente conversar, acho que pode ser assim, né? Maravilha, parabéns, professor Alex. Professor Manolo, está conectado? Muito bem. Alex, excelente, parabéns. Uma salva de palmas ao ilustre professor Alex pela sua apresentação, não é? Temos aqui uma série de considerações do professor Fauzi, do André Vaccaro, do Kleber Corrêa Vieira, e a professora Selma pediu a palavra em primeira mão. Nós estamos com um problema de horário, que são 12 horas e 58 minutos, mas, obviamente, que teremos que dar para condição para algumas perguntas. Então, professora Selma, por favor, a primeira pergunta, depois passaremos ao André Vaccaro e ao Fauzi para algumas considerações. Você está com o microfone fechado, Selma? Agora foi, abri. Muito obrigada. Bom, boa tarde para todos. Alex, é redundante falar o quanto foi boa a sua apresentação, a sua aula. Era já uma certeza disso. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar é assim, quando a gente vai fazer uma projeção para os fluxos, para depois fazer os cálculos, tem um número mágico assim que você indicaria para as diversas áreas de atividade, ou a gente tem muito individualizado por projeto? Obrigado, Selma. Elogio seu vale por 2, né? Não tem, naturalmente, assim, um número mágico, né? Aquilo que é muito do setor no qual está inserida a empresa, né? Do projeto do qual ele faz parte e tal. Então, não existe, naturalmente, um número que a gente pode falar assim, poxa, isso daqui é um número ideal, né? Mas a gente pode pensar, naturalmente, assim, em as projeções que são realizadas, né? É sempre com base em premissas, naturalmente, né? Então, é por isso que existe o risco, né, de errar, né? Porque são premissas, é aquilo que se espera que vai ser gerado. E aí eu costumo dizer, né? Imagina uma premissa que foi feita lá em 2018, né? Em 2020 não valia nada, porque já mudou tudo. Vinha a pandemia, ninguém imaginava o que ia acontecer. Então, imaginar o futuro é muito difícil, né? Mas, assim, tem algumas coisas que são meio regras, né? Se eu imagino um setor que não é tão dinâmico, como, por exemplo, o setor de tabaco, né? Não é esperado que haja um crescimento muito significativo. Então, não é razoável que eu imagine fazer um projeto de investimento no setor de tabaco que tenha crescimentos significativos ao longo do tempo, né? Mas eu posso restringir um pouco esse crescimento, né? Mas em projetos que envolvam inovações, tá? Eu posso ser muito otimista em relação a essas projeções e, inclusive, posso convencer, né, os investidores de que, de fato, isso vai se realizar, né? Mas, e isso pode não se realizar, porque carrega um risco grande, né? Mas sempre vai carregar esse risco de acertar ou não em relação aos fluxos, né? Mas não existe uma regra de bolso, né? É mais a experiência realmente e dos fundamentos, né? Dos fundamentos que são colocados em relação a essas projeções, tá? Obrigada, Alex. Eu que agradeço. Muito bem. O professor André Vaccaro tinha também feito algumas considerações. Você quer fazer? Viva a voz, André. Obrigado, professor Almir. Depois, Eu vou ser muito breve, aqui até para... eu pediria só que fosse breve mesmo por causa do horário, mas vamos em frente, André. Exato, exato. Apenas dizendo que eu fiz uma colocação sobre o MAR, o Minimum Accepted Return Rate, já foi respondida durante a palestra pelo professor Alex Neri, então eu agradeço muito, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder
Cada vez que eu assisti vários cursos do professor Neri, já na FIA. Cada vez que eu assisto, eu aprendo muito mais. É um prazer enorme. Então, ótimo, boas festas a todos. Muito obrigado. Obrigado a você, André. Lembrando que o André é o representante da Ordem dos Economistas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Flórida. Não é isso, André? Muito obrigado a você. Perfeito, obrigado, professor. Obrigado, Fausto, André. queria fazer alguma consideração, Fausto? Muito obrigado, Fausto. professor Almir, como sempre, muito gentil. Eu queria fazer uma Cara. complementação, ao invés de perguntar, como eu fiz aqui, né, no chat, eu queria dizer a Sim. vocês, principalmente que atuam aí no pós-graduação, que existe uma oportunidade fantástica junto aos professores pesquisadores aí da Poli, porque eles não têm a mínima noção de como avaliar um projeto de investimento. Então, professor Almir, mande seus folhetos para essa gente para que eles possam ser seus futuros clientes. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Fausto. Boas Muito festas. obrigado, Fausto. Obrigado, querido. Mas só mais uma pergunta. O Kleber Corrêa Vieira tinha uma consideração? Kleber, queres fazer alguma? Está conectado o Kleber ainda? O Kleber acho que desconectou. Grande Alex, como já estamos às 13 horas e passando já do nosso horário, antes de dar a palavra para o professor Manolo encerrar formalmente, depois do presidente fala, ninguém mais fala, por gentileza, Alex, para as suas considerações. Antes disso, porém, eu quero agradecer a todos pela gentileza de ter nos Oi, eu estou acompanhado. conectado, sei. Oi, espera. Oi, desculpe. Oi, eu estou Tá falando? conectado, sei. Está escutando Quem aí? está conectado? É É o Kleber. Kleber? Sim. Então, Kleber, por favor, aproveite e faça sua pergunta, sua consideração. Você tem 32 segundos à disposição, Kleber. É referente à inflação e também a parte de juros e tudo mais, né? Que deve ser computado, né? Para fazer o cálculo do payback e da TIR. Se isso foi tratado Sim. aí, ou vai ser tratado em uma exposição aí, que você pode mandar até um arquivo para nós, né? Por favor. Tá muito bem. Não, tá bem. Professor Nery, quer fazer alguma consideração? Não, sim, claro. A gente tem um tempo restrito, naturalmente, aqui, né? Mas assim, a inflação, a taxa de juros, isso entra justamente nas projeções, né? Quando a gente projeta o fluxo de caixa, a gente leva em consideração, e deve ser levado em consideração, né? A expectativa de inflação, sempre com base em expectativa, né? Sempre futuro, né? Com base em expectativa da inflação, expectativa da taxa de juros. Então, isso entra na estimação do fluxo de caixa e varia muito, né? Porque são expectativas, né? Variam muito, tá? Existem relatórios, claro, tal, mas variam muito, né? É isso. Muito bem. Professor Alex, Almir, então, para as considerações. desculpe, eu não consegui levantar a mão aqui, mas é só uma perguntinha. E considera a perpetuidade ou não? Perpetuidade a gente considera principalmente quando está analisando, fazendo avaliação de empresas, né? Porque projetos, se a gente imaginar uma máquina, um equipamento, não é razoável imaginar que ela vai durar para sempre, né? Então ela tem um prazo definido, 5 anos, 10 anos, tal, um período de vida útil. Agora, uma empresa, sim, a gente tem um período de perpetuidade, né? Quanto vai durar uma Coca-Cola? Vai saber, né? Mais do que a gente, pensando assim, né? Então, existe sim a perpetuidade e a gente inclui a perpetuidade naquilo. A gente tem um valor explícito, né? Um período explícito e um período na perpetuidade, principalmente quando a gente está analisando avaliação de empresas, tá bom? Obrigado. Maravilha. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Professor Alex Nery, muito obrigado pela gentileza da sua aula e brilhante como sempre. Para as suas considerações finais, antes de passar a palavra para o presidente Manolo fazer o encerramento formal e depois do presidente, ninguém mais fala, não é, professor Alex? Então, por favor. Não, tá bem. Eu só queria agradecer, né? Agradecer pelos comentários, todas as perguntas que foram feitas, tal. A gentileza, naturalmente, mais uma vez, né? Reforçar aqui a gentileza do convite, tal. É sempre um prazer estar contribuindo com a FIA. O professor Almir é meu grande mestre, admiro demais. E obrigado por todos que participaram, que perguntaram. E é um prazer estar aqui e fico à vontade sempre para participar de tudo aqui, todos os desafios, né? Ou todas as encruzilhadas, como o professor costuma me dizer que ele me coloca, né? É sempre um prazer participar naquilo que o professor me chama e eu sempre estarei à disposição. Então, obrigado pela gentileza de todos
e por esse evento aqui que foi muito bacana, muito ótimo. Muito obrigado. Professor Manolo, por gentileza, quero só agradecer o pessoal da FIA, minha equipe, Carol, Juliana, Monique, e a professora Selva, que nos ajudou a montar esse programa também, que estamos aqui e nos acompanha sempre, todos os colegas professores que estiveram conosco durante esses últimos 2 anos em Momentos OIB, que certamente continuaremos em 2024, desejando desde logo um Santo Natal, prosperidade, muita paz e muita luz para todos nós em 2024. Presidente Manolo, o senhor está com a palavra, presidente. Excelente, professor Almeida. Bom, parabenizar o professor Alex Neri, nos brindou com uma brilhante palestra sobre essas questões tão importantes relacionadas com o investimento, com a taxa interna de retorno, e creio que todos estão contentes com este momento econômico OIB-FIA. Tanto é que já o professor Almir disse que daremos continuidade no ano de 2024, se Deus assim permitir, e vai permitir. É um evento fantástico. Levei a informação, imagino que alguns colegas das faculdades Oswaldo Cruz estão assistindo, e quando levei a informação para um grupo bem seleto da Oswaldo Cruz de professores, eles ficaram boquiabertos com a programação que nós estamos tendo ao longo de todos esses últimos anos no Momento Econômico OIB, em parceria com a FIA, através do Procede, que o professor Almir muito bem coordena. Então, dizer da minha alegria de poder estar presente, assistir todas essas palestras brilhantes que foram proporcionadas por esse Momento Econômico OIB, Momento OIB, né, da Ordem dos Economistas do Brasil, e parabenizar o professor Almir pelo excelente trabalho, a equipe da FIA, e como não era de se esperar, fechamos com chave de ouro este evento, este último evento de 2022. Muito obrigado, professor Neri, por estar conosco neste evento da Ordem dos Economistas do Brasil, em parceria com a FIA. Bom, então, vamos pedir para o primeiro vigilante, então, que feche a loja, né? Muito obrigado, meus amigos. Tudo de bom. Obrigado, Manolo. Obrigado a todos. Um forte abraço. Em 2024, que venha com muita luz e muita energia.